Israel lançou um ataque sem precedentes contra o Irã. O alvo eram instalações nucleares e militares. Segundo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a operação deve durar dias. O Irã já pediu uma sessão de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Vamos falar mais sobre esse assunto então com o Américo Martins, vai trazer atualização porque tivemos o ataque de Israel, já uma retaliação por parte do Irã. No momento, Américo, em que acompanhávamos negociações nucleares entre Teherã e Washington. O que a gente tem de novidade e já de repercussão internacional? O que podemos esperar? O temor mundial nesse momento é de uma guerra regional. Exato, Carol, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha novamente. Essa é uma tensão quase sem precedentes no Oriente Médio, um ataque direto de Israel contra alvos militares e também as instalações nucleares do Irã. Segundo os militares israelenses, eles utilizaram mais de 200 aviões, caças militares nesses ataques contra alvos no Irã e atingiram a área de Natanz, onde o Irã desenvolve um programa nuclear, inclusive com pretensões de criar uma bomba atômica. Os israelenses atacaram também várias bases militares, em especial ao redor de Teherã, e também conseguiram matar alguns dos principais líderes militares iranianos, inclusive o chefe das Forças Armadas do Irã e o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o principal pilar de sustentação do regime dos ayatolás, o principal pilar militar e de defesa do Irã. O Irã já respondeu também com um ataque com mais de 100 drones que foram lançados contra o território israelense. A agência nuclear iraniana acabou de confirmar que Natanz, essa área onde está sendo desenvolvido o programa nuclear do país, foi de fato atingido, mas não temos informações do tamanho do estrago que teria sido feito. Essas instalações nucleares são feitas no subsolo justamente para deter ataques de outros países e não se sabe exatamente o que foi destruído ou não, o que acabou escapando ileso. Israel diz que conseguiu deter e destruir uma boa parte desses 100 drones que foram lançados pelo Irã, mas a expectativa é de que a tensão aumente na região, Carol. Como você disse, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu continuar agindo contra o Irã pelos próximos dias, continuar atacando essas instalações militares iranianas. E o chefe do regime dos ayatolás, o Ayatollah Khamenei, disse que o Irã vai responder e vai responder duramente contra Israel. Esses ataques, Carol, acontecem justamente, como você lembrou, no momento em que os Estados Unidos tentam fazer um acordo com o Irã para interromper esse programa nuclear que poderia levar à criação de uma bomba atômica iraniana. Essa ideia de uma bomba atômica é considerada como uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Há mais de 20 anos, Israel diz que o Irã não pode criar uma bomba atômica e considera que um ataque militar contra os iranianos era a melhor forma de detê-los, porque os israelenses não acreditam em qualquer tipo de negociação pacífica para que o Irã desista da bomba. Lembrando que Israel é o único país do Oriente Médio que hoje tem bombas nucleares. E por que Israel decidiu agir exatamente neste momento, Carol? Porque o regime iraniano está num momento dos mais frágeis dos últimos tempos. A avaliação de Israel é que era o momento, a janela de oportunidade para agir. Porque, por um lado, existia essa possibilidade real, concreta, dos iranianos fecharem um acordo com os Estados Unidos, e se Israel agisse militarmente depois disso, poderia ser considerado um ataque, inclusive, contra os países que fizessem esse acordo com o Irã. Isso aumentaria muito pressões diplomáticas e também militares contra Israel. Por outro lado, militarmente e politicamente, o Irã nunca esteve tão isolado e tão fragilizado. Todas as milícias e grupos militares que o Irã apoiava no Oriente Médio, como o Hezbollah, o Hamas, milícias no Iraque e milícias na Síria, sofreram grandes derrotas na guerra aberta com Israel desde aqueles ataques do Hamas. O Irã continua apoiando esses grupos eram considerados a primeira linha de defesa contra qualquer ataque israelense contra o Irã.
mas nesse momento esses grupos estão praticamente neutralizados. Então o cálculo do governo Netanyahu foi: temos uma janela de oportunidade e precisamos agir agora, porque por um lado existe um risco desse acordo entre Irã e Estados Unidos, isso impediria ações de Israel. Por outro lado, é um momento de muita fragilidade do Irã. E por isso esse ataque aconteceu na noite de ontem. Isso vai trazer muito mais tensão para o Oriente Médio, vai ter repercussões militares, políticas e até econômicas. O preço do petróleo, por exemplo, já disparou em vários mercados do mundo, porque existe uma tensão ali e uma preocupação de que o petróleo exportado pelo Oriente Médio possa sofrer uma interrupção com eventuais ataques e retaliações do Irã. Então, nós estamos acompanhando aí essa troca de ataques militares. O Irã pediu, como você disse, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, mas a grande preocupação agora são novos ataques militares israelenses e, obviamente, que tipo de retaliação o Irã pode tentar, não só contra Israel, mas potencialmente também contra alvos e interesses dos Estados Unidos na região. Segundo o governo americano, Carol, os Estados Unidos não participaram da ação, não apoiaram a ação israelense, mas tinham conhecimento do que estava acontecendo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou o presidente Donald Trump antes dos ataques, e isso foi confirmado pelo próprio líder americano, Carol. Américo, enquanto conversamos com o Américo Martins, acompanhando as imagens que chegam nesse momento com relação a esse ataque israelense em direção a alvos no Irã. Américo, insisto no ponto com relação aos Estados Unidos. Temos a posição do secretário de Estado do país, Marco Rubio, afirmando que não houve envolvimento ou assistência dos Estados Unidos nesses ataques, mas como falávamos, Estados Unidos nesse momento estava num processo de negociação nuclear com Teherã. Américo, em que medida esse temor de uma guerra regional arrasta os Estados Unidos para o centro desse temor internacional? Os Estados Unidos, Carol, vão ter uma participação, quer o presidente Donald Trump queira ou não, nesse conflito, por duas razões. Em primeiro lugar, os Estados Unidos são aliados de Israel, aliados históricos, ajudaram na defesa de Israel contra os ataques do ano passado e a troca de hostilidades também entre Israel e Irã, e o governo americano vai defender Israel, vai continuar apoiando Israel. Existe um outro motivo que pode levar a esse envolvimento direto potencialmente dos Estados Unidos, porque o Irã pode retalhar contra interesses americanos na região. Então, nós estamos aqui, eventualmente, falando de ataques contra bases militares americanas na região do Oriente Médio, em especial no Iraque, onde o Irã financia muitas milícias, em um país que ainda não se recuperou completamente da guerra, tem uma turbulência política e militar muito grande, então existe uma tensão. Todas as bases militares americanas na região estão em estado de alerta, temendo justamente um potencial ataque iraniano. Se isso acontecer, seja por via dos militares iranianos ou essas milícias que são bancadas pelos iranianos, os Estados Unidos vão ter que reagir, vão ter que retalhar de alguma forma. Também existe a possibilidade do Irã tentar atacar alguns alvos que sejam mais fáceis, como, por exemplo, embaixadas ou companhias americanas na região, que também estão em alerta neste momento. Se isso acontecer, é inevitável que os Estados Unidos se envolvam diretamente nisso, inclusive com ataques retaliatórios. Mas mesmo que isso não aconteça, os Estados Unidos vão continuar defendendo Israel. Os Estados Unidos também não têm interesse nessa criação de uma eventual bomba atômica iraniana, por motivos óbvios, não quer a proliferação de armas nucleares, vê o Irã como um dos seus grandes inimigos, não quer uma desestabilização maior do Oriente Médio. Por isso, essas negociações entre o governo do presidente Donald Trump e o regime dos ayatollahs para tentar controlar e deter esse programa de uma bomba atômica, esse programa nuclear iraniano. Teherã, no entanto, vai ver essa movimentação toda com muitas suspeitas. Existe gente em Teherã que vai dizer que esse acordo, essa tentativa de acordo com os americanos era apenas uma cortina de fumaça para permitir que os israelenses atacassem. O Irã também não vai comprar fácil essa versão de que os Estados Unidos não ajudaram de alguma forma os israelenses, no mínimo com o fornecimento de armas que podem ter sido usadas nesses ataques, justamente pela proximidade, pela aliança militar
entre Estados Unidos e Israel. Então, os Estados Unidos têm um papel muito grande a jogar neste momento. Por isso, o presidente Trump e também o secretário de Estado Marco Rubio, ontem mesmo, já diziam e alertavam o Irã para não tentar nenhum ataque contra alvos ou interesses americanos, porque isso forçaria os americanos a agir. No entanto, os americanos, de uma forma ou de outra, vão tentar conter essa crise, mas vão estar diretamente envolvidos de uma forma ou de outra. Outros países, que também são potências muito importantes, Carol, estão acompanhando muito de perto esses acontecimentos, que são muito preocupantes. O Ministério das Relações Exteriores da China, agora, por exemplo, pediu calma a todos, pediu que todos os lados tentem diminuir a tensão e se colocou à disposição para também ajudar a mediar algum tipo de conflito. Só que a China, naquela região do mundo, tem muito menos condições de influenciar as ações no terreno do que, por exemplo, os Estados Unidos. E a gente lembra que na semana passada, quando o presidente Donald Trump conversou com o líder russo, Vladimir Putin, os dois trataram também sobre essa questão do Irã. Já havia ali uma preocupação de um possível ataque israelense e possíveis retaliações do Irã. Então, o mundo inteiro, as potências todas aí, muito preocupadas com isso, e os Estados Unidos certamente vão ter um envolvimento direto, seja por serem atacados ou seja por tentar ajudar numa certa mediação nessa região.